gravando uma expansão do episódio número 4 do Pod Terror sobre Diablo. Esse aqui é um episódio sobre Hellfire, a expansão que lançou pra Diablo em 1997. E eu convidei o Rodney Rosa pra falar comigo um pouco sobre essa expansão. Rodney Rosa, você está aqui de volta comigo gravando. Do último programa que você falou que ia comer metade do Rio de Janeiro pra esse programa, você por acaso arrumou uma namorada? É quase isso. É quase isso, né? Tá quase lá, não tá oficial ainda, mas tá quase... Cozinheiro, Não, cara, para de falar essas coisas, cara. Mas antes, a gente tem alguns recados. Muito bem, na última edição do Pod Terror, o Pod Terror 4, onde falamos sobre Diablo para PC, lançado em 1996, nós lançamos um desafio. A primeira pessoa que jogasse o Diablo e matasse o Butcher, o açougueiro, Fresh Meat, tirasse uma foto, tirasse um print screen e tweetasse essa imagem com a hashtag HowDoTerror, não só entraria para o nosso howdoterror.com, como também levaria para casa o guia oficial do Reaper of Souls da editora Europa. A segunda pessoa que tweetou uma imagem, um print screen, levaria a primeira edição do quadrinho Diablo 3, lançado pela Panini em 2013. A primeira pessoa que realizou o desafio foi o Wellison Vieira, de Curitiba, Paraná. Parabéns, Wellison. Levou para casa o guia oficial do Reaper of Souls. A segunda pessoa a participar desse desafio foi o Júlio Chiavelli, ou Chiavelli, não sei dizer, lá de São Paulo, capital. Levou pra casa o quadrinho do Diablo 3 da editora Panini. Parabéns. Gostaria de agradecer a todos que participaram desse desafio. Gostaria de pedir que todos que estejam jogando algum jogo de terror, seja no celular, no tablet, no computador, no videogame, tirem uma foto, tirem um print screen e tweet com a hashtag HowDoTerror. Essas imagens vão direto para o nosso site howdoterror.com, beleza? Agora com vocês o episódio sobre Diablo Hellfire. A gente vai falar sobre a expansão de Diablo, a expansão chamada Hellfire, foi produzida pela Sierra Online e lançada em 1997, um ano depois do Diablo oficial. E depois ela foi lançada em bundle em 1998 com o nome Diablo mais Hellfire. Essa expansão, cara, ela foi muito impopular porque o pessoal que estava desenvolvendo teve menos de um ano para desenvolver ela. Então, muita coisa que foi programada para ela foi cortada. Algumas coisas que foram cortadas foram 2 quests totalmente novas, 2 personagens extras, além do Monk, que a gente vai falar daqui a pouco, e o multiplayer online dela também foi cortado porque não tinha tempo para desenvolver. Sim. Eles lançaram o jogo e ela não tinha função multiplayer pelo Battle.net da Blizzard, que na verdade era... Já tinha Battle.net na época? Já tinha. A Battle.net lançou junto com o Diablo, mais ou menos, em 96. O Warcraft 2, ele só ganhou o Battle.net em 1999, que lançou o Warcraft 2 Battle.net de... Então, o Battle.net nem existia ainda, pô, quando o Diablo saiu. Exatamente. Ele foi lançado em janeiro de 97, foi a primeira vez que eles lançaram. A expansão Hellfire não se aproveitou disso. Então, quando você joga multiplayer no Diablo com a expansão, todas as inovações que vinham na expansão não se aplicam. Mas também não influencia o jogo single player. Quando você jogava single player, você tinha todos os benefícios do Hellfire. Entendi. Mas isso matou um pouco, porque a maioria das pessoas preferiam jogar multiplayer. Seja hackeado. Era novidade, cara. Então, era diferencial, não tinha jeito, né? E aí você não podia jogar de Monk, você não podia fazer as missões novas, os itens novos. Aí complicavam. Mas quando eles lançaram esse bundle aí, mesmo assim continuou sem o multiplayer do Battle.net? Ele continuou sem o multiplayer do Battle.net. Então eu não joguei mesmo, eu só joguei no Battle.net e no Diablo 2 mesmo. Diablo 1 eu nunca joguei online nem nada. Dava pra jogar Battle.net com o Hellfire se modificasse um arquivo DLL ou INI, agora eu não sei o nome do arquivo, mas dava pra hackear e fazer funcionar o Hellfire no Battle.net. Pô, imaginou esse hack fácil hoje em dia? Naquela época era muito fácil. O seu personagem era um arquivo, né? E você podia modificar ele num bloco de notas. Então era bem grosseiro. Foi também no Diablo, cara, no Battle.net, que começou a surgir o PK, Player Killers. Sério? Já tinha isso lá nessa época, cara? Se popularizou nessa época. Que sinistro, né? Que absurdo. Começou a se popularizar o PK, que é o Player Killer, e também o PKK, o Player Killer Killer. Que é o Haseo. Que é o cara que mata os Player Killers. Você jogou o Hack? .hack? Não joguei, cara. O Haseo. O Haseo é um PKK, é um Player Killer Killer. É porque ele é um RPG que parece um RPG online, mas não é, né? É um simulador de RPG online. É um simulador de RPG online no PlayStation 2, mas é muito...
melhor jogo de RPG que eu joguei na minha vida, cara. Muito bom. São 7 jogos da série, né? Esse Dot Hack que eu tenho eram 4, né? E tem os outros 3 que é com outro. Na época eu ia comprar, só que acabou que eu não comprei, infelizmente. E todos os loads são interligados. Você usa o load de um jogo no outro, nos 7 jogos. Sim. Mas foi o que eu fiz. Eu pegava o dinheiro do colégio, né? Do lanche. Aí eu comprava um, acabava o jogo. Aí juntava o dinheiro e eu comprava o outro. Aí eu comprei os 4 assim seguidos. Um cada semana do colégio. Foda. I said mo. Teve esses problemas de multiplayer. Então a galera precisava hackear a parada pra poder jogar multiplayer com Hellfire. Mas também aproveitava pra hackear o personagem e ficava a parada absurda, bombada. E deixava o jogo impraticável em alguns servidores. A história do jogo, ela acontece paralela ao jogo principal, no formato de missões e locais novos. E acontece basicamente o seguinte: é um feiticeiro que ele tava realizando um ritual bizarro perto da cidade de Tristan e libera sem querer um demônio chamado Nakru. Mas antes que o demônio escapasse, ele sela a porta da sala do demônio. Depois, durante o jogo, o jogador é solicitado pra poder acabar com a vida do Nakru. Mas ele é só uma missão mesmo ou são várias missões? Só essa missão? Ele abre 2 áreas novas e ele é uma missão única, entendeu? Ele é uma missão única que é pedido, são 8 níveis e esses 8 níveis se equivalem à mesma dificuldade do Diablo original, do nível 9 até o nível 16. Porque você só pode começar a fazer as missões de expansão depois do nível 15, né? Isso. Você precisa do nível 15 pra poder habilitar essas missões. Sim. E como é que você faz pra habilitar essa missão durante o jogo? Existe um novo personagem, O Lester. So, you're the hero everyone's been talking about. o Lester, isso. E você precisa falar com ele quando você tiver no nível 15 e tiver chegado no nível 9 lá da história original. E aí ele vai te dar essa missão de você investigar esses novos locais. Mas no nível 9, o que você tá falando? Ele aparece no nível 9? Não. Ele tá lá na cidade, mas ele fica hesitante em te dar uma missão que você não esteja preparado. Só te dá no nível 15. Quando chegar no 15 que ele te dá só. Isso. E quando tiver no nível 9 da exploração das fases do Diablo normal. Entendi. Esse Lester também tinha uma missão secreta que envolvia aquela brincadeira das vacas que se originou com o Diablo. Ele usava aquela roupa, né? Ele ficava... Isso, ele ficava com uma roupa bizarra e ele te dava uma missão onde você precisava ir numa caverna, matar os monstros todos, limpar ela, enfrentar um demônio vaca. Aí ele te dava a roupa de vaca no final. E te dava a roupa de vaca dele como um prêmio. Então era uma piada. E ele falava, tipo... Hey, have you got my suit there? Ele falava só mu. Mo. Que o Grid falou da outra vez. Falou na primeira parte. Look, I'm just a cow, okay? Nesse jogo foi introduzida a nova classe Monk. Que não deveria ser a única introduzida, tinha mais outras 2, mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre a Monk primeiro. Monk era a classe especializada nos staves, né? Isso. Bastão. E era totalmente nova, né? Diferencial das outras. Your death will be avenged. Eu só realmente não lembro qual era a divisão dela com relação a poderes, né? De Dexterity, Mágica e Força. Como é que era dividido nele. Mas eu imagino que deveria ser igual a do Rogue, né? Eu acho. Ou igual a do Feiticeiro. Eu acredito que seja do Warrior mesmo. Porque no código que tava dentro do jogo, né? No caso, tinham 3, né? O Monk, o Bardo e o Bárbaro. O Monk era um misto de guerreiro com Rogue. Então ele se aproveitava de Dexterity e Força. Só que ele ganhava mais dano de Dexterity do que de Força. Então era uma mistura. E ele também tinha uma defesa alta, mesmo sem necessidade de itens. Então era o que fazia ele poder usar armaduras mais leves. E ele tinha também uma habilidade única, um spell único, igual a todos os outros personagens, que no caso dele, ele destacava os itens do chão do jogo pra você poder pegar ele mais facilmente. Então você usava essa magia e todos os itens que estivessem no chão iam ficar destacados. Sim. Era uma parada que ajudou muito e que foi incorporada sem ser uma magia no Diablo 2. Que ela era normal, já parecia melhor as coisas. Você apertava Shift ou algum outro botão e aparecia. Apareciam já os nomezinhos assim no chão e tudo mais, é verdade. Mais fácil de pegar. Por acaso, muito jogo online de RPG pegou isso, né? Na verdade, muitas dessas melhorias que a gente tá falando foram parar no Diablo 2. Bom, né? Graças a Deus. Além dessa nova classe Monk, foram criadas 2 outras classes que foram descartadas porque não tinha mais tempo de desenvolvimento. Bardo, né? Que era a variação do Rogue. E a Bárbaro, que era a variação do Arthur. Eu me sinto muito estranho falando Bardo e depois Bárbaro. Por quê, cara? Porque Bardo, variação do Rogue. E Bárbaro vem na sua cabeça já aquele bardo, assim, Bárbaro. E fica mais de qualquer jeito. Eram essas 2, né? Eu queria muito. O Bárbaro, eu não ligo pra um cara com espada e coisa do tipo. Não me importo com essas coisas. Mas eu queria muito jogar de Bardo. Ia ser muito maneiro, cara. O Bardo é o carinha do violão, né? O Bardo, a habilidade única dele era identificar itens sem precisar de scroll e não custava mana. Não precisava ir na cidade. Não precisava, também. Então você não precisava mais do Deck Arcane pra identificar itens. Muito bom, muito bom. Tanto o Bardo quanto o Bárbaro são personagens jogáveis se você modificar um arquivo de texto. Mas como eles não chegaram a ter todos os models, todas as visualizações desenvolvidas, na verdade eles assumem a forma de Rogue e de Mago, respectivamente. Mas você pode jogar com os poderes todos dele, mas Isso. Mas só que o visual vai ser do... sprite, né?
Isso, os sprites. Isso. Mas muito maneiro, eu não sabia disso. Não, lógico. O mais legal do Bárbaro, além dele ter muita vida e poder ter muita força, é que ele podia carregar uma arma de 2 mãos em cada mão. Uma arma de 2 mãos em cada mão. Mas ainda assim, porra. Porra, isso. E era muito roubado. Muito roubado pra caramba. Mas o cara, aquela espada do Guts, gigante, uma em cada mão, que absurdo. A skill única dele é uma skill chamada Fúria, ou Rage. Ela aumenta a força, a vitalidade e destreza por 12 segundos. Ah, é uma Berserk, né? Isso, seria uma Berserk. É um Berserk. Literalmente, ele é o Guts mesmo. Mas o bizarro é que depois de 12 segundos, ele diminui a vida, a destreza e a força por 12 segundos pela mesma quantidade que ele subiu. Ah, igualzinho o Guts com a armadura de Berserk no final do anime. É, Berserk é isso. Se você ficar em fúria, tem que matar todo mundo, senão você se fode bonito depois, né? Não tem jeito. Outra coisa bizarra é que ele tem 0 de mágica. É o único personagem que não pode... 0? Ele tem 0 de mágica. Apesar disso, ele tem 416 de vida. Bem mais do que o Warrior. Porra. Força dele 255, destreza 55, vitalidade 150. Bem diferenciado as coisas dele, né? Uhum. Quando ele sobe de nível, ele ganha 2 de vida, 0 de mana, e vitalidade ele ganha 2.5 pra poder ajudar ao invés de mana. Aquele 1,5 que no caso era separado entre os 3, passou 1 ponto pra um e meio ponto pra outro, né? Entendi. O Bardo era totalmente balanceado. Ele tinha mágica igual a destreza igual a força. Ele era igual ao Rogue. E era igual ao Rogue. Então ele tinha essas habilidades. I am not impressed. Além disso, foram introduzidas novas armas, anéis e armaduras. E a grande novidade foram óleos que aumentavam temporariamente os stats dos itens. E alguns desses óleos aumentavam a durabilidade do item pra sempre. É meio bizarro, né? A ideia, né, é legal. E, novamente, isso foi algo novo e posto em outros jogos. E no Diablo 2 também. Mas óleo, né, não é tipo uma poção ou uma coisa que você toma. É um óleo. Você se unge, né, com a parada pra aumentar o status temporariamente. Visualmente, o óleo era igual a uma poção no chão, entendeu? Era uma cor diferente, né? Isso, acho que era amarelo e tal. E ele só durava por um jogo. Então, se você morresse ou se você saísse do jogo, o óleo perdia o efeito. Entendi. Era uma ideia que foi implementada depois no Diablo 2 com as runes, com as pedras e tudo mais. Mas no Diablo 1 também teve runa na expansão também. Não igual ao Diablo 2, mas teve, né? As runas que foram introduzidas eram, na verdade, armadilhas que você jogava no chão. Eram armadilhas de fogo, elétrica ou de transformar o inimigo em pedra. Então, volta e meia você podia comprar essas runas do ferreiro ou da bruxa. Volta e meia você pegava em baús e o inimigo deixava cair uma. E essas runas é basicamente uma armadilha de mágica. Muito útil. Principalmente se você for rogue, né? Ou atacar a distância, joga no chão. Como tem aquele lance, né, que a gente já falou da velocidade, que de todo mundo é igual, você não aumenta a sua velocidade, né? Você não tem como correr mais rápido que um monstro. Então a runa acaba te dando uma vantagem absurda. Se você for rogue, né? Pra você atacar de longe. Porque atacar como guerreiro não adianta muito, porque você vai estar ali a armadilha, mas você tem que estar perto pra bater do mesmo jeito, né? Não faz diferença. É, exatamente. Mas eu acho que essas runas perdiam um pouco de eficácia depois dos, sei lá, nos últimos níveis, quando o dano delas é muito significante e só mesmo as runas de transformar em pedra fazem um efeito legal. Pode ser isso. O Hellfire também adicionou uma página nova de magias, que seria a 5ª página. E nelas, vou te passar o link. Passa o link, passa a Zelda também, por favor. Passa o link, passa a Zelda? Por quê? Nossa, cara, que merda. Caralho. Desculpa, cara. Eu tô indo mais porque você não entendeu a piada, na verdade. Eu sou um burro, eu sou um retardado. Vamos lá, magias. Teve a Lightning Wall, que é igual a Firewall, só que agora é de raio. Era uma das mais roubadas também, que você fazia os arqueiros todos se posicionarem pra te bater, e aí eles ficavam parados e você botava a parede de Lightning ou de fogo, matava todo mundo. É Immolation ou Immolation? Eu falava Immolation, né, quando era novo, normal. Ela criava um círculo, né, de bolas de fogo e jogava pra fora do personagem, né? A nova, ela joga Lightning pra fora do personagem. A Immolation, ela joga fogo, na verdade. Era um monte de Fireball que saía do personagem e explodia, né, quando batia no inimigo. Teve a Warp, que era basicamente um teleporte, só que em vez de se teleportar pra onde o mouse tava, o jogador era teleportado direto pra entrada mais perto do nível da caverna. Pô, mas é muito útil essa porra, cara. Quantas vezes essa porra já não te salvou? Vai se fuder. Você tava lá na puta que pariu explorando, aí você tinha que voltar rapidamente pra entrada da parada. Mas eu não lembro de uma coisa, ela era instantânea? Era instantânea. Isso deve ter me salvado muito já, eu não lembro disso, mas deve ter me salvado muito, cara. Nossa senhora. Tinha Reflect, né? A Reflect, ela reduzia o dano do inimigo no jogador, e quando ela batia, ela devolvia a porrada de volta pro inimigo, né? Ela tinha uma porcentagem de redução na porrada que você tomava, e o dano voltava todo pro inimigo. E o número de ataques que eram refletidos eram iguais ao seu nível de spell, né? Você
não podia bloquear todos, obviamente, senão seria um roubo muito fodido. Os ataques bloqueados, mesmo que não acertasse, né, bloqueou, serviam como reflect e devolvia o dano pro inimigo do mesmo jeito. Realmente muito útil. Tinha o Berserk também, que pegava um monstro e fazia que ele lutasse com os outros monstros, tornando ele meio hostil, mas ele também podia atacar o jogador que conjurasse essa magia. O efeito era permanente, só que ele não funcionava com os monstros únicos, alguns monstros especiais também eram imunes. Além dos monstros que eram imunes à mágica também não funcionar, os monstros que tinham resistência mágica tinham 50% de chance de resistir dessa magia. Os monstros que entravam em Berserk também causavam 20 a 30 de dano a mais do que o monstro normal. A gente tem alguma Creusa aqui, alguma coisa nesse programa? Não tem. Por quê? Tem que criar um nome pra alguém, cara. Tem que ser, sei lá, Monstro do Lago. Então, Monstro do Lago. Você bota a Ring of Fire do Johnny Cash, por favor. E a Ring of Fire é igual a Firewall, né? Não tinha diferença nenhuma. A única diferença dela pra Firewall, a Firewall era uma linha reta. A Ring of Fire, ela fazia um Ring of Fire onde você quisesse. Não tinha essa coisa única pra frente, né? Isso mesmo. Então você escolhia pra onde ela ia, você botava o lugar e ela ia. Mas tirando essa facilidade a mais de usar, era a mesma habilidade da Firewall, tinha a mesma força dela. Basicamente a mesma coisa, um pouco melhor. Por último, a gente fala sobre a habilidade mais importante que o jogo inseriu, que é a habilidade de você correr na porra da cidade. Agora você anda rápida pra caramba. Run, Lola, run. É, cara, óbvio que o cara não ia pensar nisso quando fez... Eu falei no outro programa também a mesma coisa. É uma parada que só o jogo em todo em si, acho que o cara não parou por 2 segundos pra pensar. E se eu fizesse o personagem correr se apertasse um botão a mais? E ele não pensou nisso, né? Não tem jeito. Mas na expansão a galera já botou pra fuder aí. Na verdade, você ativava e desativava isso nas opções mesmo. Porque quem não ia querer correr dentro da cidade? Por favor, né, cara? Muito melhor. Acabava a preguiça de você ficar atravessando o rio pra ir lá comprar os itens com a Edgar e com o Wurt Peg Leg. Psst, over here! Só uma coisa que a gente queria só destacar e não frisar é que toda a história do jogo, dessa expansão, o demônio Nakru, toda a sua quest, eles foram descartados da história oficial do jogo. Então tudo que foi presente desse jogo não foi levado em conta no Diablo 2, porém vários elementos como a corrida, vários inimigos presentes nos novos cenários e várias coisinhas foram levadas adiante pro Diablo 2 reaproveitados. E pra ser bem explicado, o Hellfire, ele era oficial, era o único, a expansão oficial, que se não tiveram alguns mods, mas ele era o único oficial, mas não, mesmo assim não feito pela Blizzard, né? Isso. Foi feito pela Sierra, o que é algo que não acontece hoje em dia, né? Uma DLC sair por outra empresa. Na verdade, eu acho que eles terceirizaram e quiseram aproveitar o sucesso da coisa toda, mas realmente não foi supervisionado pela Blizzard, não tiveram tempo quase nenhum pra desenvolver isso, e aí pareceu mais uma adição de elementos e tal do que realmente uma expansão real do jogo. Foi um DLC, era o DLC daquela época, coisa que não tinha naquela época, eles inventaram o DLC. Né? Agora, se você instalar o Hellfire, melhora um pouco a experiência, adiciona realmente algumas coisas no jogo, mas ele não é obrigatório pra você poder aproveitar o Diablo em si, entendeu? Ele é sim, é obrigatório porque você pode correr. Ele é obrigatório se você quiser aproveitar melhor o Diablo, primeiro pra você poder correr durante a cidade. Cara, quem não quer uma fantasia de vaca? É verdade, é verdade. Depois pro Diablo 2 ter a fase da vaca. Exato. Podia ter uma ligação assim entre os dois jogos, né? Você pegar o save do 1, da expansão, ia ter que ser hackeado, porque não ia ter isso naquela época, e passar por 2 e você poder jogar o 2 com a roupa da vaca, moleque. Que maneiro. Look, I'm a cow, and you're monster bait. Get some experience under your belt. We'll talk. Gostaria de agradecer muito o Rodney Rosa que voltou com a gente para poder falar um pouco sobre o Hellfire. É um programa rapidinho só pra gente adicionar as coisas da expansão. E quem quiser encontrar o Rodney Rosa nas internet, onde é que o pessoal pode te encontrar, cara? Nos mesmos lugares de sempre, Facebook, que é Rodney Rosa. Twitter eu não tenho quase usado pra nada. Eu tenho voltado a usar um pouco por causa da produtora, mas eu tenho usado mais o Twitter da produtora, da Ruído Produções. Se alguém tiver uma banda, precisar de serviços, estamos aí. Exatamente. E eu sou o Fernando Ticon, do Pod Terror. Você pode encontrar o Pod Terror no Alvanista, que é o alvanista.com/podterror, no Twitter, que é o twitter.com/podterror, facebook.com/podterror. Eu vou parar de falar essas porra, cara. É um saco. Todo podcast faz isso e ficar repetindo. Eu vou copiar e colar e vou colar várias vezes. podterror.blogspot.com, podterror.tumblr.com, onde você quiser encontrar, nós estamos em todos os lugares. Você tem que fazer que nem o pessoal do Papo de Gordo. Como é que é? Dudu Salles? Dudu Salles. Eu ia falar Eduardo Salles, olha só de intimidade, Eduardo. O Dudu Salles sempre fala as coisas e a mulher dele, e onde a gente encontra não sei o que? Aí ela fala, e onde não sei o que? Aí ela fala tudo. Só que bom, você tá aí sozinho. Você pode ir sozinho também. Vou fazer a Fernanda falar isso. Exato. Tranquilo então, cara. Muito obrigado novamente e a gente se vê no próximo episódio do Pod Terror. Gente, até a próxima. Pretendo estar aqui com o senhor Fernando Ticon para conversar com vocês. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite.